Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e este é o canal Barachutech. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre dois fones da Lenovo, o LP40 Pro, que apesar de muito barato ele surpreende pela sua qualidade, e o XT81, que possui algumas diferenças em relação ao seu concorrente, porém ele vem chamando bastante atenção entre os fones da Lenovo. Se você se interessou por algum desses fones, assista o vídeo até o final, que eu irei sanar as principais dúvidas para ajudar vocês a fazer a melhor escolha. Mas antes, se você gosta desse conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber de imediato assim que lançar os meus vídeos e deixa aquele like para fortalecer. Tá bom? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Primeiramente, eu já tenho um review completo sobre cada um desses fones aqui no canal, e se vocês ainda não conferiram, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Esses fones foram adquiridos no site do AliExpress e caso tenham interesse, eu vou deixar links de compra em lojas confiáveis com os melhores preços aqui na descrição do vídeo. Bom, mas se você quiser melhorar ainda mais o preço com cupons de descontos exclusivos e ainda receber cashback nas suas compras, é só você fazer o seu cadastro no site Cuponomia. São mais de 2.000 lojas parceiras em diversos tipos de departamento. Aproveite e baixe a extensão Cuponomia no seu navegador ou o aplicativo pelo seu smartphone. Lembre-se de ativar o cashback antes de realizar as suas compras. Faça agora mesmo o seu cadastro através do meu link que eu vou deixar na descrição e receba automaticamente R$5. E ao acumular R$20 de cashback, você já pode transferir para a sua conta bancária sem custos. Corre lá, faça o seu cadastro no site e boas compras. Iniciando o nosso comparativo, eu vou mostrar os aspectos mais relevantes sobre as suas funções e também as minhas impressões de usuário após utilizar esses fones. Em relação ao Bluetooth, o XT81 ele sai na frente, ele possui a versão mais recente 5.3 contra a versão 5.1 do LP40 Pro. E isso traduz em quê? Em mais estabilidade de sinal. Então você consegue aí ter menos interferência utilizando o fone XT81, né? Principalmente em relação a obstáculos e também andando na rua. Sobre a bateria temos um empate entre esses dois fones, então os fones possuem 30 mAh de bateria, que traduzem aí cerca de 4 horas de uso ininterrupto, e a sua case ela permite aí até 4 recargas completas desses fones. E pelos meus testes, realmente os dois modelos aí ultrapassam esse tempo aí de 4 horas aí prometido pelo fabricante. Em relação às funções touch, em ambos os fones funcionam muito bem, respondendo aos comandos de forma eficiente. Só vale ressaltar em relação aos cuidados com o manuseio com esses fones, né? Eu tive um episódio com o LP40 Pro que eu tive uma queda com ele utilizando aí durante uma atividade física, e o que aconteceu? Parou de funcionar a função touch aí de um dos lados do fone, né? Porém, para minha sorte, depois de alguns dias aí voltou aí normalmente a funcionar, tá? Então é sensível, esses fones são sensíveis, tá? Então se vocês tiverem aí quedas, pode acontecer, né, de ou ele parar de funcionar, né, ou também parar as funções touch aí do fone, tá? Então a gente tem que sempre ter esse cuidado aí em relação ao manuseio. Agora, um diferencial para o XT81 é a presença da função Gamer. Então ele possui baixa latência, que vai traduzir em um tempo de resposta mais rápido durante as suas partidas. Porém, pelos meus testes aí, ele teve sim uma diminuição no atraso, mas eu não recomendo aí caso o interesse de vocês seja para jogos competitivos, tá? Mas para jogos casuais ele vai servir aí muito bem. Sobre a construção dos fones, o LP40 Pro, ele é bem compacto, né? Ele tem um aspecto minimalista com borrachinhas pequenas, tá? E também ele tem apenas um indicador LED bem pequenininho na frente que indica o carregamento de bateria. Já o XT81 ele já tem um design diferente, principalmente em relação à case, né? Ela tem esse formato diferenciado e também uma textura metálica. Ela possui já um indicador LED maior na sua frente, também na cor verde. Agora, um ponto negativo em relação à case do XT81 é que, por ela ser vazada assim e os fones ficam à mostra, a tampa ela pode abrir com certa facilidade, né? Ela tem esse fechamento em imã que, caso você esbarre
alguma coisa, simplesmente de encostar, ele já acaba abrindo a tampa. Que isso daí pode ser um aspecto negativo, tá? Porque já aconteceu comigo de a case estar no bolso e os fones caírem simplesmente da case aí dentro do meu bolso, tá? E isso daí pode atrapalhar, né, o carregamento do fone, se você não perceber, e também pode acabar caindo no chão, caso eles caem aí do seu bolso. Já a do LP40 Pro, né, é uma tampa tradicional, né, os fones ficam bem acondicionados e dificilmente aí vai ocorrer aí de abrir acidentalmente. Em relação à qualidade de áudio, em ambos os fones aí, eles possuem uma sonoridade muito boa e o volume deles é consideravelmente alto, tá? Eu considero que é o suficiente aí para você escutar suas músicas aí sem problemas, né? No caso do LP40 Pro, ele possui mais graves, né? Eu achei que ele tem mais graves aí do que o XT81, então isso daí já é um ponto positivo aí para ele. E sobre a utilização deles com a borrachinha, né? Alguns fones com uma borrachinha um pouco maior, ele pode causar um aspecto aí, né? Um efeito meio abafado no som, que não é o caso do LP40 Pro. Então essa borrachinha, ela ajuda aí tanto aí na fixação, tá? E também ela tem um isolamento um pouquinho maior em relação ao fone sem borrachinha. E também isso daí não atrapalha aí na sonoridade aí do áudio do fone, tá? Então eu já tive testes aqui, no caso que nem o GM2 Pro, ele tem um som aí que na minha opinião é um pouco mais abafado por conta da borrachinha, né? Que ele tem uma borrachinha maior e acaba tendo uma diferença no som, tá? Então eu prefiro o som mais limpo, né? Apesar de às vezes ter um vazamento de áudio, né, com um fone sem borrachinha ou com uma borrachinha menor, eu prefiro esse tipo de som. Eu acho mais agradável, né? E também acho mais confortável esse tipo de fone, né? E falando de conforto, em relação ao conforto, os dois fones aí são muito bons, né? Por esse aspecto que eu falei para vocês, né? Então a borrachinha pequena do LP40 Pro, ela não incomoda dentro do ouvido, e o fone aí que é sem borrachinha também, né, vai incomodar menos ainda. Então você consegue utilizar esses fones aí por várias horas seguidas sem qualquer problema, tá? Então isso também é um aspecto que eu considero bem importante, né? Então se você gosta de utilizar os seus fones aí para andar de ônibus, viajar e vai ficar várias horas com o fone no ouvido, então isso daí é um fato aí que você deve considerar, né? Então em relação ao conforto, os dois aí vão servir muito bem aí para vocês. Agora, em relação ao microfone, que é uma dúvida muito recorrente também de vocês, se ele tem uma boa qualidade para você atender ligações, fazer videochamadas e também participar de reuniões, por exemplo, né? Então, eu considero que a qualidade de áudio dos microfones é um tanto ali regular, tá? Então, não é muito boa, tá? Nenhum desses fones aqui da Lenovo que eu testei até hoje tem uma qualidade muito boa aí em relação ao microfone. Você tem problemas aí de interferência de ruídos externos, por exemplo, né? Então se você for atender uma ligação na rua, vai prejudicar um pouco também. E a qualidade de áudio do microfone também não é muito boa. Mas você consegue fazer tranquilamente aí uma videochamada, né? Como eu falei, num ambiente mais calmo, e também atender ligações, tá? Mas não espere muita coisa aí em relação a esses microfones, tá bom? Então eu vou deixar um teste básico aqui de áudio com os dois microfones e aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Teste som, testando, teste som, 1, 2, 3 som. Esse é o som que você consegue utilizando o microfone do Lenovo XT81. Teste som, testando, teste som, 1, 2, 3 som. Esse é o som que você consegue utilizando o microfone do Lenovo LP40 Pro. Sobre a utilização desses fones em esportes, eu não recomendo caso seja utilização em corrida e ciclismo, por exemplo, tá? Eu já tive problemas quanto a isso, porque esses tipos de fones, né, com borrachinhas bem pequenas, que é o caso do LP40 Pro, ou sem borrachinhas, eles não garantem tanta fixação no ouvido quanto outros modelos, né? Tanto modelos com borrachinhas maiores ou aqueles até que prendem atrás da orelha, que são mais indicados aí para esportes, tá?
tá? Inclusive eu vou trazer um review completo sobre o XT60, que é um fone desse esportivo, tá? Fiquem ligados que em breve vai ter review aqui no canal. E voltando a falar desses fones, eu não recomendo para esse tipo de atividade física, tanto pela questão do movimento e do impacto, né, que pode acabar desencaixando, né, do ouvido, ou simplesmente de você ter que ficar ajeitando, né, durante a atividade física, e principalmente quando você começa já a suar, né? E isso daí pode acabar acarretando no quê? Numa queda do equipamento. Então, se você estiver correndo lá, você teve que ficar ajeitando o fone, que ele está escorregadio ali na sua orelha, você pode acabar derrubando e danificando aí o seu fone. Então, se você for fazer musculação, né, você vai ter menos problemas, tá? Eu já pratiquei atividade física em ambos os fones e principalmente na corrida eu não senti aí muito confortável com eles, tá bom? Mas, como eu já falei para vocês, tem outros modelos aí mais indicados, que é o caso do GM2 Pro, que eu já tenho vários vídeos aqui no canal, né, um review sobre ele, tenho comparativos aí com o XT81 e também em breve aí eu vou trazer o fone esportivo aí, que é mais indicado ainda, que é o XT60. Agora o último aspecto aqui para vocês é em relação ao preço. E isso, o LP40 Pro ele é imbatível. Ele é um dos fones mais baratos da Lenovo, que traz para ele um enorme custo-benefício. Lembrando que eu vou deixar os links de compra aqui na descrição do vídeo, no site do AliExpress. Agora as minhas considerações finais sobre esses fones. Então o fone que eu elejo aí como o campeão desse comparativo é o XT81. Então o aspecto que eu considero aí mais importante, né, que fez eu escolher esse fone, seria em relação ao sinal Bluetooth, né? Então ele tem o sinal aí com a versão mais recente, que é a 5.3, e mais estabilidade de sinal, que é o principal ponto aí que eu considero, né, para estar escolhendo esse fone. O LP40 Pro, ele tem essa questão dos graves aí, que muita gente aí fica incomodado, né, um fone que tenha menos graves. Então se você se preocupar mais com essa questão dos graves, você vai de LP40 Pro. Agora se você se preocupar mais com a questão de sinal, né, se você utiliza mais na rua, assim como eu, andando na rua, você vai gostar aí mais do XT81. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão. E não deixe de conferir os próximos vídeos aí do canal Barachutech. Para isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber de imediato assim que lançar os meus vídeos. E deixa aquele like para fortalecer, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.